Bora lá então, regra 3, galera. Ó, regra 1 é a que cai. Regra 2 cai também. Regra 3 é assim, ó, 70%, tá? A regra 1 e regra 2 é 100% de chance. 100%. A regra 3 é 70%, que é assim, ó. Existe crase quando as pessoas falam assim, ó. Aqui no curso, quando tem reunião, os exemplos que eles dão, os meus colegas, eles fazem bullying comigo. E os exemplos que eles dão é assim, ó. Ah, vamos pensar assim, ó. Se o cara estiver dando uma aula de crase, aí todo mundo começa a rir. Aí eu fico ali, ó. Ah, coisa triste lidar com gente imatura, sabe? E aí eles falam assim, ó. Ah, porque crase é aquilo, né? A preposição mais a artigo crase. E eu sempre penso, eles não conhecem a regra 3. A regra 3 não é a artigo mais a preposição. Não é. Essa regra 3 é a preposição mais pronome demonstrativo. Guarda isso. O que é crase? E as pessoas, a mais a? Não. Crase é uma fusão de uma preposição com alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um artigo ou um pronome demonstrativo. A regra é assim, ó. Quando é que o aquele, aquela e aquilo vão ter crase? E aí notem que agora eu consigo ter crase até com masculino, que é o aquele. E aí eu vou dizer assim, ó. Refiro-me àquele professor. Olha só, turma. Quem se refere a. Eu mando a preposição para lá, ó. E o aquele, aquela e aquilo consegue fusionar com essa preposição. E aí gera essa crase. Então, olha, vamos fazer isso aqui por análise sintática, ó. Ó a análise sintática. Que é um sujeito de dei flores àquela professora. Eu. Vai. Oi, sabia que eu dei? Não vai dizer, pra mim não precisa mais complemento. Não, precisa. Vamos criar um outro contexto. Oi, sabia que eu dei? O quê? As flores. Eu dei as flores. O sujeito sou eu. Beleza. Então, oi, sabia que eu dei? Deu o quê? As flores. A quem? A quem? Aquela. Crase. Então, aquela professora de administrativo é um objeto indireto. Isso eu vou fazendo análise sintática. Mas se eu tiver mais afim de ir direto ao assunto, olha só. Dei flores a aquela. Crase. Preposição fusionou com pronome. Refiro-me àquilo que caiu na prova. Ó, de novo, né? Quem se refere a. Mas aquilo, crazy. Tem uma manha que as pessoas gostam, né? Eu não vejo muito sentido. Mas é assim, ó. Quando tu puder trocar por a este, a esta e a isto, confirma a crase. Por exemplo, assim, refiro-me este professor ou refiro-me a este? A este, então tem crase no aquele. No a este não, mas no aquele sim. Dei flores esta professora ou dei flores a esta professora? A esta, crase no aquela. Refiro-me isto ou refiro-me a isto? A isto, crase no aquilo. É uma possibilidade, tá? Uma forma da gente... Se me perguntassem, posso substituir aquilo por a isto, sem prejuízo para... Não, não tem como. Não cai, não tem como. Porque aí é o emprego dos pronomes, né? Isto e aquilo. Isto, aquilo. Muda o sentido. Se eles te perguntar assim, ó, para ficar certo eu troco por a isto e tá tudo certo. Eu não posso trocar por isto, porque tem uma crase no aquilo, não seria equivalente, né? Porque se... Assim, aquilo a isto. Isso. Ele falou que não pode ir. É mais fácil cair em lacuna, né? É, lacuna. Isso cai em lacuna sempre. Tá de boa isso, turma? Então agora eu vou te mostrar umas que não caem.
Ah, então vou embora. Não, calma. Que é sempre assim, esse é o raciocínio, se não cai não precisa, né? Tá, mas é que assim, ó, é muito difícil de cair, tá? É muito difícil, meu. Se cair, tu tira uma foto e me manda na hora, tá? Já tira aqui, ó, só um pouquinho aí, ó. Puf, aí, sei lá, caiu. Já me manda na hora, porque vai ser muito legal. A hora da regra das horas determinadas, turma. Funciona assim, ó. Se a hora for bem específica, vai crase. Se a hora não for específica, não vai crase. Então, a aula começará às 14 horas. Tu sabe exatamente a hora que começa? Crase. Agora, quer ver, ó? Lembra da regra do cachorrinho? Troca pelo meio-dia, vê o que acontece. A aula começa ao meio-dia. Crase, entendeu? Uma regra justifica a outra. Não tem como escapar disso. Então, a hora está determinada, vai crase. Das 14 às 16 horas eu tenho aula. Vai crase ou não? Tu entende que naquele horário, tu sabe exatamente o horário? Agora, se eu te falasse assim, ó, a aula vai durar de 3 a 7 horas. Não, né? Se tu chamar um Uber, diz pro cara, a aula termina, olha, vai durar, me busca aí entre 3 e 7 horas. O cara vai dizer, tá, mas que horas? Não sei. Agora, a aula termina às 14, o cara te pega exatamente às 14 horas. Determinado vai crase. Não determinado não vai crase. Aqui tá determinado. Aqui não. Legal. É mais difícil de cair, tá? Existe. Eu gosto de pensar um pouco mais em análise sintática. Ó. Então deixa eu te mostrar uma coisa de análise sintática, ver se faz sentido para vocês. Vocês já ouviram falar de paralelismo? O que era o paralelismo? Lembra que, acho que o Dudan deve dar essa matéria, retas paralelas. Já estudaram isso? Qual é a definição de retas paralelas? São retas que nunca se cruzam no infinito. Não faz o menor sentido. E quando elas chegarem no infinito, elas dizem, cara, a gente está no infinito, cara, a gente não se cruza, segue a vida. E aí segue para onde, entendeu? Não faz o menor sentido. No português faz todo sentido. O que é o paralelismo? O paralelismo no português é assim, ó. O que tu dá para um, tu dá para o outro. Isso é paralelo. Então eles têm que ter a mesma função sintática. Como assim? Assim, ó. O que é das? E mais coisa, né? Então eu tenho prep, que é um D, o D, mais um artigo, que é o as. Esse cara ganhou uma preposição, um artigo. Faz sentido para vocês? Que esse cara tem que ter uma preposição e um artigo? Preposição a e um artigo as. O que um ganha, o outro ganha. D. O que é D? Só preposição. Pode ter crase aqui? Não. Só preposição. Deixa eu mostrar uma para vocês. Acho que vocês não estou vendo moral nenhuma. Era isso que vocês estavam pensando? Era. Olha. Então olha essa. Vocês já estudaram o verbo preferir? Sim. Prefiro. Pá, essa aqui é muito legal. O que eu vou te mostrar agora é muito treta. Prefiro chocolate ó. E aí, vamos fazer o que aí? Tacar uma crase? Se isso fosse uma lacuna no dia da prova. Com crase ou sem? Com? Sim. Não? Ai, ai, ai. Com ou sem? Com? Quem prefere, prefere. Não, tu tá certa. Com crase? Tá, ó. Pensa a lógica. Eu nunca falei pra vocês das traquinas? Não falei pra vocês das traquinas? Que eu tenho uma irmã? Eu tenho uma irmã. Minha irmã se chama Juliana. Juliana Crase é o nome dela. Não, mentira. Ó, eu tenho uma irmã, Juliana. E aí a Juliana, ela é mais nova
Quem tem irmão mais novo sabe. É uma merda. A outra é. E aí eu tenho uma irmã. E aí a minha mãe, ela é do interior aqui do Rio Grande do Sul, lá de Santiago. Então lá em Santiago, as coisas são... Deus o livre a minha mãe mostrar que gosta mais de um filho e o outro se sentir prejudicado, minha mãe morre. Então, desde criança, o que a minha mãe dava pra mim, ela dava pra Juliana. E a gente se matava por uma coisa que toda criança gosta, que é traquinas. E eu amava traquinas de morango. E a minha irmã amava traquinas de chocolate. E a minha mãe ia no mercado e ela dava uma traquinas de morango pra mim e uma traquinas de chocolate pra mim. E ela pegava a minha irmã e dava uma de morango pra minha irmã e dava uma de chocolate pra minha irmã. E eu dizia, não faz o menor sentido. Nós vamos nos cagar a pau. Sabe? Porque é óbvio que a gente não vai trocar assim, minha irmã amada que a mãe botou no mundo, vamos fazer uma troca. Claro que não. Como é que tu trata com teu irmão? Pum, pum. E aí você dizia, Isabel, como tu é abusado, tu dava na tua irmã. Cara, minha irmã trabalha na SUSEP hoje. E eu fiz letras. Era óbvio que eu apanhava, era soco e traquinas lambidas, toma traquinas que te mandaram. E a minha mãe ficava, para de brigar. E a minha mãe era culpada. Porque a minha mãe aplicava paralelismo. A minha mãe dizia, e a frase da minha mãe era essa. Eu dizia, porra, por que tu já não dá dividido o bagulho? Tu sabe que a gente vai brigar. Depois tu fica gritando que nem uma louca. Isso aqui parece que a gente mora no cortiço. Dá 2 de morango pra mim, 2 de chocolate pra Juliana e acaba com a porra do negócio. E a minha mãe dizia, não, pra mãe vocês são iguais. A mãe não faz diferença entre os filhos. A mãe gosta dos dois da mesma forma. O que um ganha, o outro também ganha. Se quiserem trocar, o problema é de vocês. Eu dizia, não faz o menor sentido. Deixa de ser mongolona. E ela não. O que a minha mãe fazia? Paralelismo. A minha mãe dizia, o filho é igual ao outro. O que um ganha, o outro ganha. Vou traduzir para o português. Eu tenho 2 complementos. Porque o filho é o complemento da mãe. Não, estou viajando. Olha, eu tenho 2 complementos. Se esse ganhar uma traquinas de morango, um artigo, esse tem que ganhar um artigo também. Entenderam a treta? Olha aqui. Eu ganhei traquinas? Não ganhei traquinas. E vocês querem dar uma traquinas para minha irmã. Minha irmã não vai ganhar traquinas também. O que é a traquinas? A traquinas é o artigo. Eu não ganhei artigo. A minha irmã não ganha artigo, então não tem crase. E aí a gente faz o raciocínio o quê? Mas quem prefere, não prefere alguma coisa à outra? Sim, é isso. Foi o que a gente estudou antes. Quem prefere um objeto direto a um objeto indireto. Esse cara é só a preposição. Mas o artigo não existe nesse cara, então tu não pode dar artigo para esse cara. Agora, se eu colocasse assim, pessoal, não sei vocês, mas eu prefiro o chocolate à bala. Vocês enxergaram agora a traquinas acontecendo ali? Traquinas de morango. Opa, traquinas de morango para Juliana também. Só que o que acontece na Juliana? Já existe a preposição, né? Então, a gente dá a traquinas e fusiona uma crase. Tanto é que se a gente invertesse, ia ficar... quer ver latir? Prefiro bala. Como é que eu preencho essa lacuna aqui? Eu prefiro bala ao... Aí vocês estão me dando traquinas, e a minha irmã não ganha traquinas. Nós vamos nos matar. Não, a minha irmã não ganha traquinas. Então eu também não ganho traquinas. É só A. Que um ganha, o outro também tem que ganhar. Esse cara não tem artigo, não pode ser ao. Agora, se a gente inverter aqui, eu prefiro a bala. Opa, ganhou traquinas. Ao chocolate. Traquinas. Latiu, crase. Não latiu, não crase. Nessa frase de baixo, chocolate e bala são determinados, né? Isso aí, são determinados, porque eles têm o artigo. Perfeito.
Piorou, né? Acho que eu piorei. Não, foi de boas? Então vamos misturar. Então, já que a gente tá muito afim, já vamos misturar com a regra 13 então. Olha essa. Fica olhando que eu vou fazer um negócio muito legal aqui, meu. Isso aqui é o que eu fico fazendo no sábado de noite. Eu fico inventando regras. As pessoas me ligam, ô Zambelli, vamos fazer alguma coisa? Eu não, cara, eu tô estudando. Português, só português. Muito português. É muito legal. Olha a frase que já caiu numa prova. Olha essa. Isso aqui é muita viagem essa questão. Ó. Pessoal, eu quero comer banana ou mamão? Desculpa, eu prefiro. A banana. Eu tenho banana e mamão. O que vocês acham que eu vou comer? A banana. Eu vou comer? O que eu prefiro? Acho que alguém acertou, pessoal. Olha. Faz sentido para vocês que quem prefere alguma coisa a outra? Ó, o que eu prefiro? Eu prefiro banana. A mamão. E aí tu entende que o paralelismo a traquinas foi dada pelo pronome demonstrativo. Mamão tem o demonstrativo aquele, e a banana tem o demonstrativo aquela. E aí eu fusiono a preposição no objeto indireto aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho o OI e o OD. Então, eu vou traduzir o verbo. Quem prefere alguma coisa, o direto, a outra, o indireto. Só que eu posso botar o indireto na frente depois do direto? A ordem dos catetos não infere no triângulo, não é um negócio assim? É isso. Tanto faz. O bagulho é igual, ó. Eu posso dar flores a prof ou eu posso dar a prof flores. Tanto faz. A ordem não importa. Difícil essa história, né? Mas é só pra gente ver que é legal, né? História do paralelismo. Por isso que a gente vê bastante coisa errada, assim, ó. Pra terminar, eu juro que eu não vou mais judiar. Olha aqui. De segunda a sexta. Quantas vezes a gente já não viu isso com crase? Vocês veem assim, ó. Ó, aqui funciona de segunda a sexta com crase. Eu sempre penso, deve ser uma bosta esse lugar. Não consegue revisar o português. Porque olha aqui, o que é de? Só preposição. Por que aqui tem crase? Aqui é a mãe dando traquina só para um, ó. Não, né? Que um não tem, o outro também não tem. Os filhos são iguais perante a mãe. É a mesma lógica. Faz sentido, né? Olha... Tá. Vamos... Tá terminando. Pessoal de casa, segura aí. Essa hora o pessoal já começa a entrar no Face, fazer assim, ó. Ctrl Tab, sabe? Ctrl Tab, Ctrl Tab. Segura. O que a gente aprendeu no colégio? A gente aprendeu 3 regras. Todas proparoxítonas são acentuadas. Vocês aprenderam essa? A gente aprendeu uma coisa que era assim, ó. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. O que era a gente não sabe, mas era assim. Mas, porém, contudo, entretanto. E os que estavam num colégio um pouquinho melhor aprenderam essa. Quem vai a, volta a dar... Ih, ninguém estava nesse colégio. Quem vai a, volta a dar, crasear. Quem vai a, volta de, crase pra quê? Todo mundo aprendeu essa. Essa é clássica. Quem vai a, volta a dar, crasear. Quem vai a, volta de, crase pra quê? E essa foi a aula mais legal que vocês tiveram no colégio. A Sora deu uma lista com todas as cidades do mundo e falou, vão fazendo que eu já volto. E ela foi tomar um café com a galera. E aí, qual é que é? Fui lá pegar a revistinha da Avon. E a gente ali, ó. Quem vai à volta da crasear? Quem vai à volta dele? Não é muito difícil de cair, tá? Muito difícil. Mas é assim, ó. Vou à Bahia. Volto
da Bahia. Crase. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. Muito legal. Agora olha que louco. Uma coisa que a gente não prestou atenção na aula é que quando eu vou a São Paulo dos melhores restaurantes, quando eu vou a São Paulo dos melhores restaurantes, eu não volto de São Paulo dos melhores restaurantes. Agora eu volto da São Paulo dos melhores restaurantes. E aí eu vou a São Paulo, eu volto de. Mas agora eu volto da. E aí tem crase. Isso caiu num concurso aqui de Porto Alegre. Faz um tempo, num concurso da prefeitura, que os caras colocaram assim, ó, num texto do Moacir Scliar. Vou a Porto Alegre. Aí a galera fez o quê? Volto de Porto Alegre. Não vai crase. Aí os caras botaram assim, ó. Vou a Porto Alegre do Moacir Scliar. Vai crase? E a galera, nada a ver, né? Tu botou um masculino, Moacir Scliar, não faz o menor sentido. Só que agora, tu não volta de Porto Alegre do Moacir Scliar. Tu volta da Porto Alegre do Moacir Scliar. E aí tem crase. Tá? Pegadinha legal aí. É difícil de cair em prova, mas existe. De boas? Viu como é mais divertido estudar quando vai crase? Pra quem, né? Vamos lá então. Tá. Quê? Porque tu volta a dar. Porque tu volta a dar Porto Alegre do Moacir. E não volta de Porto Alegre do Moacir. Aí quando volta a dar, crasear. Isso, ele é... Ó, olha que legal. Tá determinando, tá especificando. Isso aí. Se eu fizer por análise sintática, uma adjunta de nominal. Quando eu dou uma adjunta de nominal, um adjunto pro nome, é legal, né? Ah, que legal. Uma pessoa entendeu. Vamos lá. Só tu entendeu, porque o resto tá assim, ó. Nem sei o que é isso. Quando tu junta um adjunto, tu volta a dar alguma coisa. Entendeu? Tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Essa regra que eu vou te mostrar agora, a gente já viu um pedaço dela. Mas agora vai ser assim, ó. Eu vou confessar um negócio. Eu menti um pedaço da aula pra vocês. Eu queria uma coisa mais mexicana, assim, sabe? Tinha que ser uma coisa mais dramática. Vamos tentar fazer de novo, tá? Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu menti um pedaço da aula. Eu não acredito. Isso. Sim, Maria Joaquina. Eu menti. Por quê? Porque um dia eu falei pra vocês assim, ó. Não vai crase na frente do quê? E aí eu falava bem baixinho assim, ó. Vocês estavam meio dormindinho e eu dizia assim, ó. Pela regra do Itaú. Não vai crase na frente do quê? Pela regra do Itaú. Sabe que é que nem aquelas propagandas de remédio. As persistências da matéria do quê? Passou. Era isso que eu fazia. A regra do Itaú. O que eu vou te mostrar não é, mas é. Olha só. Crase com pronomes relativos que e qual. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou juntar os dois e vou anotar assim. Regras diferentes. São análises diferentes. E aí tu vai ver o porquê que eu te menti. Eu vou começar pela de baixo. Esta é a situação a qual aspiro. Ei! Eu cheiro a situação ou eu desejo a situação? Quem deseja, aspirar no sentido de desejar, no sentido de ter como meta, eu aspiro a... Turma, olha pra cá um pouquinho. Tá vendo que esse qual tem um artigo na frente? E eu mando a preposição mais artigo, crazy. Me diz uma coisa, se fosse o que, nós teríamos uma crase? Não. Tem crase? Não, porque o que não tem artigo. Quando eu mandar aquela preposição pela regra do Itaú, ó, ele cai ali, não tem artigo na frente do que.
Não tem como a gente ter crase aqui, ó. Então vou te dizer, na regra do Itaú não tem crase na frente do quê? Tudo bem? Lembraram disso? Então olha o que vai acontecer agora. A situação em que me encontro é igual a que suportaste. Mas aí o que está retomando a situação. Agora não é Itaú. É isso aí. Ele não tem Itaú. Não tem a preposição que volta. É a preposição que vai. Olha aqui, turma. A situação em que me encontro é igual. Ei! Se é igual a. Esse cara pede uma preposição aqui. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar que o a pode ser um pronome demonstrativo. Quando ele for igual àquela. Vocês já ouviram falar disso, pessoal? Há 1h30 atrás? Legal. Olha só. A situação em que me encontro é igual àquela que suportaste. Crase, não aquela. Entenderam que são dois mecanismos diferentes? Numa, pela regra do Itaú, eu não tenho crase no quê? Mas aquele ali não é regra do Itaú. Aquilo ali é regência normal. Quem é igual a aquela. Olha só. Mais legal ainda seria essa pergunta. Essa crase... Ó, só mais essa aqui, ó. Se concentra só mais um pouquinho. Ó, essa crase, o que tem nessa crase, é igual o que tem nessa crase? Ah, que pergunta, meu. Ah, me puxei nessa agora. O que tem ali dentro, se eu desmanchasse aquelas crases, ia ter as mesmas coisas? Mas sempre é na atribuição, mas não... Mas eu digo... Vamos desmanchar uma, eu acho que vocês não estão entendendo. O que tem aqui? Não me diz A mais A, né? Te liga. Olha, vou te matar. O que tem aqui? Preposição é artigo. Porque o a qual tem um artigo, vocês mandaram a preposição pra cá, preposição mais artigo, crase. Lindo. Agora, olha só. O que tem neste a? Tem o igual a preposição que veio do igual, só que eu não tenho o artigo aqui, ó. Eu tenho um demonstrativo. Por isso que aquele começo da nossa aula é importante a gente tá um pouco mais acordado ali no artigo, preposição, pronome oblíquo, pronome demonstrativo. Aquele a igual àquela é esse cara aqui, ó. Se eu te perguntar o que tem aqui, tu vai me dizer, tem um a, que é uma preposição, e um a, que é um pronome demonstrativo. Como é que eu sei que isso é um pronome demonstrativo? Porque ele é igual àquela. Agora, o que tem aqui? Aqui só tem a preposição que veio do Itaú, preposição a, e o artigo que o a qual tem. São regras diferentes. Por isso, quando eu disse assim, ó, não vai crase na frente do quê? Pela regra do Itaú. Pela regra do Itaú, eu não tenho crase na frente do quê? Porque o que não tem artigo. Então, esse a rosa é o a rosa que está aqui, ó. Só a preposição. Aqui não tem Itaú. Aqui a preposição vai indicar. A do Itaú, a preposição volta. Aqui ela vai. É diferente. Dá um tempo aí para digerir essa parte. Sempre dá para fazer a substituição por aquela. Sempre dá para trocar por aquela. E aí tu troca por a esta, que é a mesma lógica. Ou, aí tu assim, ó, olha que legal. Vocês viram o que o colega ali atrás falou? Ele falou assim, que eu só entendi a regra 1. Vamos fazer pela regra 1, então. Troca a situação por problema. Ó. O problema... Ah, mas você não consegue nem ler o bagulho. Olha aqui, ó. O problema... Vai. O problema é que me encontra é igual que... É igual ao que. Latiu na frente do que? Tem crase. Regra 1. Mesma regra, mesma lógica. Igual ao que.
Late na frente do que? Tem crase na frente do que? Agora, ó. Troca a situação aqui por problema. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá. Este é o problema ao qual aspiro. Vou botar o que agora? Este é o problema. Eu não digo ao que aspiro. Eu digo a que aspiro. Não late. Aqui late. Aqui não late. Por isso que aqui tem crase na frente do que e aqui não. Então, desmembrando ali a crase, são só esses dois, de acordo com o início da aula. Isso aí. Tá. A crase só tem essas duas opções. Outros têm uma preposição com artigo ou uma preposição com pronome. Perfeito. Quem é que está entendendo bem essa parte? Levanta a mão. Não precisa me mentir. Agora sim. Mais ou menos. Nada. Estou muito boiando. Tá. Legal. Quem é que está esperando? Qual é a parte da vírgula? Quem é que está esperando a parte da vírgula ainda? Tá. Legal. Vamos ver só mais essa então pra gente ir embora feliz? O quê? O quê? É a terceira vez que tu diz que vai ver só mais essa. Ah, eu virei o mentiroso da turma, é isso? Legal. A aula é minha, eu vou falar o que eu quiser. E vou mentir? Sim. Olha aqui. Tá, eu juro que é só mais essa. Agora é verdade, gente. Agora é verdade. Ah, ainda vai comemorar ainda. Acabaram com a minha noite. Olha aqui. 3 exceções. Meu, não vai cair. Eu juro, não vai. Se cair, tu vai dizer, ô fiscal, é que eu não estudei essa, entendeu? É muito difícil de cair, turma. Mas é assim, ó. Existem 3 exceções. Casa, terra e distância. Casa, terra e distância. Elas só vão ter crase quando elas estiverem determinadas. Então, olha como dá uma vontade. Isso aqui, a maldade, é assim, ó. Isso é uma lacuna no dia da prova. Pensa como lacuna. E aí tu lê aqui, ó. Retornou à casa. E tu, não, peraí. Que retorna? Retorna a casa. Casa é uma palavra feminina. Pum! Não, porque era uma exceção. Casa não está determinada. Retornou à casa. Retornou à casa dos pais. Crase. Tem gente que prefere assim, ó. Retornou à casa. Voltou de casa. Retornou à casa dos pais. Voltou da casa dos pais. Não vai adiantar essa. É melhor a gente fazer pela tradição, então. É assim mesmo. 10 e 20 ninguém aguenta mais, né? Também, olha. Eu entendo. Mas é assim, ó. São 3 exceções. Que nem a regra das horas. Se é determinado, não. Isso. Boa, é isso aí. É que nem as horas, então. Tem que estar determinado. Casa, terra e distância. O mais legal que eu queria destacar para vocês é o da distância. Porque quantas vezes a gente não vê assim, ó, os caras vendendo curso. Eu acho muito legal. O cara vende um curso e erra o português. Ele põe assim, ó, aulas à distância. E aí ele mete uma crase porque ele interpreta como a regra 2. Ele pensa assim, ó, é o modo. E aí é para evitar ambiguidade. Não, até é. Só que é uma outra regra que nega a crase. Ela diz, é o modo, mas tem que estar determinada. Então, aula à distância é o modo, não tenha dúvida, mas ela é uma exceção. Se fosse aula à distância de 10 metros, aí sim. Legal? Às vezes... Oi. Se encaixa no mesmo do exemplo que tu deu a São Paulo de... Eu tentei fazer essa, mas o pessoal não achou legal. Todo mundo errou a resposta, eu achei melhor não falar mais essa. É legal da gente ver, às vezes, na placa, nas estradas, a gente olha assim, ó... A gente olha assim, sei lá, Santiago a... com crase 10 quilômetros. Não pode, né? Porque 10 quilômetros é masculino. Os 10 quilômetros. Então não tem. Mas não está subentendido. Mas tem que estar escrito. Então, para ter crase, é a distância de 10 quilômetros. Tem que ter distância para a gente botar uma crase. Senão, 10 quilômetros é masculino. Não pode ter crase. Louco, né?
É que nem o pai de um amigo meu amigo ligou pra ele, ligou pra ele e perguntou, ô pai, por onde tu tá? Tô na estrada. Então, mas tá na estrada onde? Cara, estão passando por Pardais. Escrito, sinalizador, fiscalizador de trânsito, aqui no sul a gente chama de Pardal. E aí tava assim, Pardais a tantos metros. E aí o cara falou, estão passando por Pardais. É muito anta, né? Isso. A distância de tanto crase. Pardais a distância, no crazy. Acabou. Já? Por isso que eu vou mostrar mais uma agora. Tá, não vou. É isso. Essa é a parte quando vai crase. Aí amanhã, a gente vai ver quando... Amanhã é a próxima aula, pessoal de casa. A gente vai ver a facul e a gente vai ver quando não vai. E aí a gente vai começar uma nova etapa da nossa aula. E a gente tem muitos temas. Muitos temas. Que eu nem vou passar para olhar, porque eu já senti que estava meio tenso quando eu dizia que eu ia passar para olhar. Então, vamos fazer isso na próxima aula? Que é amanhã? Ou vocês não vão conseguir? Amanhã? Beleza. Amanhã análise sintática, concordância, regência. E aí a gente vê qual é que é. Tá? Pessoal de casa, não desiste. Até a próxima.